Bom dia, Aline Canuto. Bom dia, rádio ouvintes da Palmeira FM, aos seus espectadores do YouTube. Que Deus abençoe a todos. Hoje, sexta-feira, trazemos o nosso comentário de cada semana. Veja bem, caros ouvintes, eu queria abordar hoje dois assuntos para que a população de Palmeira dos Índios fique ciente do que está ocorrendo, porque muitas das vezes as pessoas trabalham e não têm tempo de acompanhar determinados fatos políticos, administrativos que ocorrem em nosso município, na nossa querida Palmeira dos Índios, onde nascemos e nos criamos e amamos tanto essa terra, tão bonita e cercada por serras e montanhas belíssimas. Veja bem, o primeiro assunto é um assunto que afeta diretamente a questão da relação entre Prefeitura e Câmara de Vereadores e principalmente a não prestação de contas de recursos que deveriam ser lançados a benefício da cidade e que até hoje não foram prestados contas. Trata-se, eu já falei aqui dos 100 milhões, 106 milhões da Casal, da venda da empresa da água e esgoto de Palmeira dos Índios, que até hoje não se prestou conta, e se busca, através de requerimentos, embora requerimentos, vamos dizer, diminutos e que não estão surtindo determinado efeito. Mas um outro também recurso que evaporou foram os recursos destinados ao IGPS, Instituto de Gestão. Esse é uma espécie de empresa, na legislação moderna, uma espécie vamos dizer, ONG, uma espécie de ONG, uma espécie de entidade associativa, empresa que tem uma legislação particular e que foi denunciada várias vezes, inclusive no estado de Alagoas, andou fazendo contratos com municípios aí afora, inclusive aqui perto, Major Isidório. Esse GPS recebeu, e nós denunciamos aqui, está aí gravado, o que eu falo aqui fica gravado, recebeu mais de 30 milhões de reais no governo passado do município de Palmeira dos Índios, onde ele assentou, ou seja, ele afirmou a contratação desde a eleição estadual passada até a eleição municipal local. Esse GPS, esse instituto veio para gerir, entre aspas, a tão já capenga saúde de Palmeira dos Índios, e capenga em todos os sentidos, um serviço público e entidades vinculadas e filantrópicas de Palmeira, que logo traremos também à tona uma grave situação e exporemos as vísceras daqueles que gostam de chafurdar na lama da corrupção. Pois bem, esse GPS, o vereador de oposição, e eu quero aqui fazer referência a ele e ao jornal Tribuna do Sertão, fez um requerimento pedindo a prestação de contas. Esse requerimento, quarta-feira agora, não foi votado porque houve a retirada intencional na hora da votação de colocar em pauta para pedir ao município essa prestação de conta desse GPS. Houve a saída dos vereadores e não houve quórum para votar. Então não houve aprovação. Mas o que eu quero dizer ao nosso ilustre vereador, e aqui eu quero traçar o seu nome, Helenildo Ribeiro Neto, dar a ele os parabéns pelo trabalho e pelo seu envolvimento na posição oposicionista a este governo tão deletério, tão capenga que é o governo de Palmeira dos Índios. Eu quero dizer ao vereador, que tem atuado brilhantemente, não espere, eu já disse outras vezes aqui, não espere pela Casa Legislativa ao qual o senhor faz parte. Não espere. Vereador, vá
ao Ministério Público e protocole, não espere conveniências políticas dos seus pares, porque obviamente se está traçando que, do ponto de vista do relacionamento político, o senhor é um homem que está sendo isolado pelos seus pares politicamente. Não espere votação, aprovação de seus pedidos de prestação de contas ou das suas denúncias, logicamente com muita fundamentação e base que o senhor faz. A minha dica que eu dou, e não espere apoio desses políticos que com o senhor compõe, não espere apoio futuro ao congraçamento de algum acordo político em relação à caminhada da sua bandeira política. Não espere, haja diretamente junto aos órgãos de controle. Eu sempre digo, vou repetir, vou continuar falando aqui. Procure o Ministério Público, mas procurem com papel na mão. Não procurem de boca. Papel na mão. E faça o protocolo da sua denúncia e do seu pedido. E cobre e fique em cima. O senhor é um advogado. Um jovem advogado que está começando a traçar um caminho político e profissional muito bonito. Uma posição firme que o senhor tem mantido na Câmara. Mas não espere dos seus pares e dessa casa nenhum apoio. Vá em busca da sua firmeza de posição junto aos órgãos externos, ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público de Contas, que funciona dentro do Tribunal de Contas, que tem lá também promotores de contas com função e conhecimento específico. Vá a esses órgãos. Protocole seus pedidos, faça suas denúncias e puxe para a população enxergar as entranhas escuras desse governo municipal que aí está e do governo que passou. Olha, essas entranhas são escuras e até demais. É um breu, é uma escuridão total. Outro assunto, Aline, que eu quero trazer, já pegando o gancho dessas mazelas municipais que acontecem em Palmeira, de uma administração capenga, uma administração que não tem diretriz nem direção alguma, inclusive anda relatando mentiras, como foi a inauguração do hospital, que não aconteceu e nem vai acontecer. Era para ser agora. Era para ser agora, amanhã. Cadê? Mais uma mentira lançada. O que eu quero dizer é que eu quero me referir ao palanque. Eu uso a palavra palanque por termos antigos, né? Mas na verdade é o camarote privado da FIP, onde se está gastando horrores de dinheiro para cantores de outros estados, em vez desse dinheiro estar sendo investido na saúde de Palmeira dos Índios, onde pessoas têm morrido na UPA. A UPA de Palmeira dos Índios tem um serviço péssimo, e a população já não aguenta mais. A saúde pública, essa não se fala. A saúde auxiliar entra no mesmo caminho da corrupção e do desdém com o povo de Palmeira. Mas voltando ao assunto do camarote. O camarote mais uma vez foi suspenso. A própria página oficial do município divulgou, porque quiseram fazer aquilo que queriam no primeiro FIP. Ou seja, armar uma situação para beneficiar A, B ou C na contratação de um camarote, e naquela época não fizeram licitação. E quando foi agora, quiseram lançar a licitação faltando 6 dias para acontecer o malfadado festival de música. Ou seja, quebraram a cara novamente porque viram que o ato era irregular e demonstrou imoralidade, e era um ato que poderia ferir a legislação no tocante à livre concorrência nas licitações, mas simplesmente quiseram fazer novamente a população de besta. Vou dar aqui crédito ao jornal Tribuna do Sertão, que a isso publicou. E eles viram que não enganariam novamente
e cancelaram o camarote particular. Uma empresa de fora que estava oferecendo mais de 100 mil reais pelo camarote. Ora, vocês vejam que tudo se encaminha e enfadonha atos irregulares, atos que beiram a imoralidade. E a população de Palmeira dos Índios está assistindo a tudo isso imparcial. Eu espero, como falo toda sexta, que o povo de Palmeira, a eleição está beirando aí a porta, já o ano que vem. Mais uma vez, Palmeira não pode ser claudicante nas urnas, atrás de empregozinho de A, de B ou de C. Reaja, Palmeira. Reaja, Palmeira. Dê uma resposta a esses incautos apedeutas da política que destroem nossa cidade, mas que estão com os bolsos cheios, como dizia, rindo à toa. Um grande abraço, Aline. Fica com Deus e que só Deus para ter misericórdia de nós, Palmeira dos Índios.